A Bíblia fala no Antigo Testamento de um santuário que foi construído pela ordem de Deus. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O santuário era o local onde acontecia a interação entre o divino e o humano. Ele era a escola de Deus na terra para ensinar o plano da salvação. A estrutura do santuário era maravilhosa, e cada um dos seus detalhes apresenta um significado especial para a nossa vida espiritual. Os serviços nele contidos representam de forma extraordinária o plano divino para salvar a humanidade. As Sagradas Escrituras ensinam que Cristo está agora no santuário celestial, intercedendo por nós e realizando a obra de julgamento. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O santuário celestial é o hospital onde a praga do pecado é tratada. O santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da salvação como foi sua morte sobre a cruz. Você tem interesse em conhecer mais a respeito dessa fantástica temática? Gostaria de aprofundar seus conhecimentos sobre o santuário e descobrir o que a Bíblia tem a declarar sobre ele? Então, você precisa participar da Expo Santuário, um evento gratuito que acontecerá no sábado, 14 de novembro, das 16 às 20 horas, e no domingo, 15 de novembro, das 10 às 20 horas, no Colégio Adventista da Asa Sul. Os participantes que comparecerem ao lançamento, sábado, às 15 horas, receberão um presente especial, o DVD Santuário e um brinde surpresa. Venha e participe da Expo Santuário. Desfrute de uma experiência pessoal viva, de salvação, restauração e cura. A Expo Santuário não é uma simples visita de museu, senão uma jornada de reflexão e oração pessoal que fortalecerá sua fé, reavivará sua esperança e trará paz ao seu coração. Estamos orando por você, porque sua salvação é nossa prioridade. Expo Santuário, restauração, salvação e cura. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma grande alegria poder continuar com nossa semana especial sobre o santuário. Sejam bem-vindos cada um de vocês. E nesta noite vamos a ter um programa muito especial. Temos um convidado muito especial que daqui a pouco vamos a apresentar. Eu vou pedir aí ao pastor Tony Ferreira
nosso diretor do departamento de Ministério Pessoal, que possa dar aí um oi aí na câmera. Muito obrigado, pastor Tony, por estar aqui com nós nesta oportunidade. Nós teremos também o pastor Alberto Tim, que ele vai dar a mensagem desta noite sobre o santuário e o movimento adventista. Seja bem-vindo, pastor Tony, pastor Alberto. Obrigado. E também temos o pastor Marcos Souza, o diretor do Departamento de Publicações e Espírito de Profecia. Muito obrigado, pastor Marcos, por estar conosco nesta oportunidade. Excelente. Amigos, como sempre hemos feito aí no dia anterior e vamos fazer hoje, queremos ter o sorteio de hoje. Nós vamos a soltar hoje aqui uma réplica da Arca da Aliança, junto com o DVD sobre o Santuário, o Caminho de Deus. Aqui estão todos os 12 estudos bíblicos do pastor Ayrton Oliveira, da Novo Tempo. Então, vamos sortear para duas pessoas. Aqui temos a Arca da Aliança, junto com o DVD. E também vamos a sortear, amigos, o livro O Mistério da Profecia, um extraordinário livro que fala sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Assim que, se você gostaria de participar do sorteio, agora mesmo no chat, se está enviando o link para você acessar, você preencher o link e ter a possibilidade de poder ganhar tanto a arca, o DVD, como o livro O Mistério da Profecia. No final, depois da palestra do pastor Alberto Tim, nós vamos a mencionar quem foram os dois ganadores do sorteio de hoje. Assim que, por favor, preencha agora o link que está sendo enviado aí no canal de YouTube, no canal de Facebook, e também aqueles que participam do grupo de WhatsApp. Se você ainda não está incluído no grupo de WhatsApp e gostaria de receber os materiais, também vai ser enviado no link, no chat de YouTube, de Facebook, o link para você ingressar e ser parte do grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp estamos compartilhando as novidades, materiais e outras informações também. Lembrem que esta semana continua até sexta-feira. Sexta-feira, cada dia temos um convidado diferente. E no sábado, às 15 horas, no Colégio Adventista da Asa Sul, ali na Igreja Central de Brasília, nós vamos a ter o lançamento presencial da Expo Santuário. Vamos ter uma programação especial de 1 hora. E depois da programação, vamos a começar no salão aí do Colégio Adventista da Asa Sul, a Expo Santuário, que vai ser o sábado, das 16 até as 20 horas, e o domingo, das 10 horas até as 20 horas. Você pode participar durante o sábado de tarde, domingo de manhã e domingo de tarde. Mas aqueles que participem no lançamento, no dia sábado, às 15 horas, vão receber gratuitamente o DVD, o Santuário, o Caminho de Deus, e também um brinde surpresa. Assim que estamos orando para que esta programação, durante esta semana, possa continuar sendo uma bênção para cada um de nós e nossas famílias. Agora sim, gostaria de convidar o pastor Tony Ferreira, do Departamento de Ministério Pessoal. Nós estamos fazendo parceria com o Departamento de Ministério Pessoal. O domingo terminou os 21 dias de Conectado, um programa extraordinário. E este programa é uma continuação desses 21 dias, junto com o Departamento de Espírito de Profecia. Queremos, nesta semana especial de colheita dos PG, poder aunar esforço
e poder impulsar a nossos irmãos a consagração e também poder coletar mais almas para Cristo. Pastor Tony, agora é seu tempo. E parceria boa essa, Pastor Esteban, trabalhando, ensinando, trazendo doutrinas maravilhosas como essa do santuário. O Pastor Tim hoje vai vir, com certeza, com uma mensagem profunda. Você não saia daí, viu? Porque essa mensagem pode mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Foi meu professor, Dr. Albertin, iluminado por Deus, já escreveu teses doutorais, livros sobre esse assunto e fala muito bem da história da igreja e do contexto do santuário. Nesse momento, eu queria agradecer a Deus, porque é momento de oração. Tem um desafio, antes de eu mencionar esses pedidos aqui, Gilson Palmeira está aqui já pedindo oração, mas eu vou mencionar o desafio de hoje. Você se lembra do desafio de ontem? Que foi você escolher 2 pessoas que você quer salvar, orando, intercedendo por ela. Você escolheu essas 2 pessoas da sua redondeza, do seu ciclo de amigos, da sua vizinhança. O desafio hoje continua, é você pegar essas 2 pessoas que você está orando por elas e você fazer um telefonema e dizer que está orando por ela. Estou orando por você e eu gostaria muito que você assistisse agora o projeto Conectados Expo Santuário, onde estaremos aprendendo. Faça isso agora. Se você ainda não deu o like, nós estamos vendo aqui que tem muita gente. Por exemplo, hoje, na palestra de ontem, nós tínhamos aí 2.500 visualizações, mas apenas 300 likes. É sinal que você não está dando like. Se você está gostando, dá o seu like. E quanto mais likes nós tivermos, mais a internet entende, a plataforma do Facebook, do YouTube entende que a matéria é importante. Aí isso pode viralizar e chegar a milhares e milhares de pessoas rapidamente. Então, pare um pouquinho, dê o seu like, compartilhe para essas 2 pessoas, tá? E prometa no seu coração, o desafio eu vou fazer uma ligação. Vou ligar para ele, vou saber como é que ele está. Vamos manter esse diálogo até o sábado, às 3 da tarde, quando você ver essa pessoa dentro do tanque batismal sendo batizada. Já pensou? Lá na Igreja Central da Asa Sul. Então, esse é o desafio. E as orações, então, vamos fazer as orações. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo oração. Tem aqui o Sérgio Melo. Peço oração para a minha família em Jequié, Bahia. Vamos orar assim, Sérgio. Que Deus te abençoe ricamente. Também temos mais outras pessoas aqui. Deixa eu ver, mais umas 2 pessoas, representando as centenas de pessoas que estão fazendo. Peço oração também por todos os enfermos de Covid. É verdade, hein? Pastor Marcos, vai anotando aí, Pastor Marcos. Você que vai fazer oração. Boa noite, a Ida Dionísio. Peço oração pela minha família. Que Deus me dê sabedoria e guia meus passos e tenha misericórdia de mim. Olha, Ida, o Senhor tem misericórdia de você com certeza. Ele está cuidando de você. Confia no braço todo-poderoso. A Lourdes Danziger, ela pede oração para sua querida irmã, Natalina, e aqui está internada com alguma enfermidade, eu deduzo, né? Vamos orar sim, Lourdes. E aí, pastor Marcos, anotou esses nomes aí, agora você clama a Deus por essas pessoas que estão recebendo as orações, por essas pessoas que estarão assistindo nesse momento, que tem milhares aí com pedido de oração colocado aqui para nós assistirmos, para nós orarmos, e você agora vai interceder por todas elas. Pastor Marcos Souza, que Deus te abençoe nesse momento aí de oração, dê suas palavras e pode convidar o povo para orar. Ainda está sem som, pastor Marcos, eu vou ter que traduzir aqui em Libras o que você está falando aí nos seus lábios. Está sem o som. Então, acho que eu mesmo vou ter que fazer oração, mas você fica aí orando que eu vou clamar a Deus aqui, pastor, como se fosse você, tá bem? Muito obrigado pelo seu apoio, seu suporte a esse projeto, que a gente sabe que a União está totalmente empenhada financeiramente e também dando apoio moral. Obrigado, viu? Em nome do pastor Esteban aqui, eu quero agradecer. E vamos fechar nossos olhos. Eu convido você que está aí assistindo, participando, se você quiser ajoelhar, eu vou ajoelhar também, nós vamos ajoelhar e vamos clamar o nome de Deus aqui, viu?
ajoelhados, aí onde você está. Querido Deus e Pai de amor, nós clamamos por esses pedidos que foram aqui mencionados. Clamamos pelo projeto Expo Santuário, que ele seja realmente uma bênção também na vida das pessoas. Que as pessoas que ali passarem naquele santuário, naquele tabernáculo, possam ter um momento de reflexão tão grande que mude a sua vida. Senhor Deus, no sábado à tarde nós queremos ter um batismo lá. Por favor, toque no coração daquelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Tenho certeza que hoje a mensagem vai falar ao coração deles. Nós entregamos nas tuas mãos tudo isso, humildemente. Abençoe a cada um dos que estão participando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está conosco, então, o doutor Alberto Tim, ele que é hoje líder, um dos nossos líderes da associação, da Conferência Geral. Ele cuida lá do Centro White para todo o mundo, vive viajando aí em muitos países, além dele ter passado no Brasil como nosso mestre de teologia na área de santuário e muitas outras coisas. O Dr. Tim, ele tem uma vasta experiência agora viajando o mundo e ensinando as pessoas sobre as mensagens do Senhor aí, sobre o santuário e sobre o Espírito de Profecia e sobre os arquivos do Centro White. Dr. Tim, seja bem-vindo à nossa live e que esse momento você nos pastoreie, clamando a Deus, pregando, ensinando a palavra. E é contigo esse momento. Que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado, pastor Tony, pelas suas palavras, boas recordações do tempo que estivemos juntos em sala de aula e também os demais pastores, e especialmente a você que nos está acompanhando nessa oportunidade, nesta terça-feira à noite. Que Deus abençoe você ricamente, onde quer que você esteja, na sua casa, quem sabe no seu carro, usando o computador ou celular, não importa, mas que a bênção de Deus venha e realmente que o estudo da sua palavra possa ser uma bênção a cada um de nós. É um privilégio para mim poder participar desta série. O tema do santuário é de extrema relevância, é um dos temas predominantes da Bíblia. Desde o início, do Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia está permeada deste tema predominante. Em inglês se chama até motif, com F, que quer dizer um tema que corre por todo nesse caso, na Bíblia. E eu fui convidado para falar com vocês a respeito de um tema que é pertinente para a nossa reflexão nessa oportunidade, e é o santuário e o movimento adventista. A grande pergunta é como os adventistas do sétimo dia conseguiram redescobrir esse tema que tinha sido esquecido pelos cristãos ao longo dos tempos. Você tinha algumas pessoas que se interessavam pelo tema, por exemplo, você tem a Martim Lutero, que escreveu significativamente sobre isso, mas a tradição protestante não seguiu essa ênfase, a ênfase deixada por Lutero. E eu gostaria de mencionar que nossas doutrinas, as doutrinas adventistas, são solidamente fundamentadas na Bíblia. A minha tentação até era compartilhar com vocês o conceito bíblico do santuário em mais detalhes, mas eu entendo que outras palestras vão tratar desse assunto, ontem, amanhã também, então eu devo ficar no meu tema para não invadir o espaço dos companheiros que também abordarão o tema do santuário. Eu gostaria de começar com um texto que é fundamental, Daniel 8,14, diz: "E ele me disse", ou seja, um ser angelical, "até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Nesse texto, são poucas palavras, aparecem 3 componentes importantes para nossa reflexão. O primeiro deles é o elemento de tempo, 2.300 tardes e manhãs. Depois há uma alusão ao santuário e então a purificação do santuário. Agora, como esse texto e toda a temática rica do santuário acabou sendo descoberta dentro do Adventismo? E eu gostaria de convidar você a uma jornada comigo através da história até que cheguemos nesse ponto da compreensão. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do século XVIII e XIX, que são o foco das nossas considerações. Há um texto que é muito significativo e eu gostaria de compartilhar com vocês, e isto é Lucas capítulo 21, os versos 25 a 28. Se você tiver a sua Bíblia, eu convidaria a abrir a sua Bíblia e lermos juntos esse texto. Aqui diz a palavra do Senhor, ou palavras do próprio Cristo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aí vem as palavras finais desta sessão. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui nesse texto, Jesus fala de sinais cósmicos, no sol, na lua e nas estrelas. E esses sinais, posteriormente, antes da segunda vinda, não apenas se repetiriam, mas eles se intensificariam com o que diz o final do verso 26, os poderes do céu serão abalados. Esses sinais tiveram o seu cumprimento histórico no final do século XVIII e início do século XIX. E vamos acompanhar um pouquinho as nossas considerações sobre esse lado para facilitar a nossa visualização do tema. Veja, o terremoto, que também foi predito, ele ocorreu no dia 1º de novembro de 1755 em Lisboa. Lisboa era considerada a rainha dos mares por sua localização estratégica. Esse abalo foi tão grande porque houve o terremoto num sábado pela manhã, quando as pessoas estavam no dia de Todos os Santos assistindo à primeira missa. E nenhum dos santos os protegeu. Depois ocorreram incêndios na cidade e muitos foram à praia buscar refúgio e na praia vieram as grandes ondas. Naquela época não se sabia de tsunami. Então foi uma devastação tão grande que Lisboa nunca mais voltou a ser o que era. Alguns historiadores confiáveis, eu tenho vários livros sobre esse assunto, dizem que nenhum abalo foi tão significativo, causou uma mudança tão drástica, econômica, política e também social, filosófica, até Voltaire escreveu sobre esse evento, e também religiosa como o terremoto de Lisboa. Isso desde a queda do Império Romano. Nenhum evento cataclísmico foi tão significativo. Mas também ocorreu aqui na Nova Inglaterra, ou seja, na parte noroeste dos Estados Unidos, um fenômeno de um dia escuro como se fosse noite. E não se tem evidências de que ali houvesse qualquer eclipse ou qualquer outra coisa, um fenômeno também que despertou as pessoas. E muitas pessoas achavam que o fim do mundo havia chegado. Mas o acontecimento que marcou mais
o estudo agora das profecias, e não apenas a história política, social e religiosa, um grande despertamento foi gerado pelo aprisionamento do Papa Pio VI, no dia 15 de fevereiro de 1798. Os soldados de Napoleão Bonaparte, liderados pelo então general Berthier, invadiram o Vaticano, aprisionaram o Papa, levaram-no ao exílio e depois de meses ele faleceu no exílio. E muitas pessoas começaram a se questionar: como pode que isso acontece? O Papa não é o representante de Deus na Terra, o seu vigário? Como um soberano secular vem e ordena que isso aconteça, ele é levado em cativeiro e Deus não o protege? Isto tem que ter um significado profético. E então as pessoas começaram a estudar as profecias, a Bíblia, em busca de respostas para isso. E isto gerou todo o despertamento no estudo das profecias que nós conhecemos como o movimento do Segundo Advento. E esse movimento tinha pessoas em todos os continentes do mundo. Por exemplo, um padre católico, Manuel Lacunza, no Chile, foi um dos que escreveu bastante sobre as profecias. E nós temos outros mais, mas não vem ao caso nós mencionarmos ou gastarmos tempo com esse detalhe. Isso é só para a complementação. Aqui nós temos, então, de uma forma gráfica, essa sequência. Você tem o terremoto, Sol, Lua, e posteriormente até as estrelas, no mesmo lugar onde o movimento adventista americano estava florescendo. Algumas pessoas perguntam, mas isso não são sinais que devem acontecer antes da vinda de Cristo? Se você der uma olhada no texto ali à esquerda, que é de Apocalipse 6, 12 e 13, você vai ver que o único lugar no Apocalipse no qual aparece toda essa sequência, terremoto, sol, lua e as estrelas, é na abertura do sexto selo, começando o tempo do fim, e não imediatamente antes da segunda vinda. E isto tudo foi um preparo para mostrar à humanidade que o tempo era solene, que não era mais, como se diz em linguagem um pouco mais técnica, não era simplesmente o cronos, de onde vem a palavra cronologia, ou tempo normal, mas o escatom, ou seja, um tempo especial, em preparação para um juízo anterior ao advento. Bem, há uma tese de doutorado, e vocês têm na tela, eu estou compartilhando apenas a título de informação, você não precisa se preocupar com ela, mas ela está também disponível no Google, é só entrar ali, você vai encontrar a versão original, não publicada como livro, mas a tese mesmo, o conteúdo é o mesmo, que fala sobre o tempo do fim. Várias vezes no capítulo 8 é mencionado que a visão das 2.300 tardes e manhãs, lembram que nós lemos inicialmente no texto, se referia a tempo do fim, ao último tempo da ira, ao tempo determinado do fim, a dias ainda muito distantes. Então não há como fazer com que isso tivesse se cumprido na época de Cristo, antes de Cristo, como alguns querem, mas para o tempo do fim. É muito claro esse contexto. Agora, vamos tratar um pouquinho sobre a expectativa da segunda vinda. Um personagem-chave em toda essa história para a descoberta do estudo do santuário foi Guilherme Miller. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos e ele se tornou autodidata. Talvez você já deve ter ouvido a história da vida dele, mas ele, desde pequeno, era um assíduo leitor. O pai queria que ele dormisse cedo para poder ter boa saúde, também energia, mas ele iludia a família. Quando a família ia dormir, algumas vezes ele ia perto da lareira acesa no inverno e ficava lendo. Ele queria aprender mais do que ele aprendia na escola.
Então ele era um leitor muito assíduo. Mas ele começou a se envolver com filosofias, e uma delas foi o deísmo. Até se tornou membro de uma sociedade literária na região onde ele morava. E o deísmo é aquele que diz que Deus criou o universo, mas não se preocupa com o mundo, abandonou o mundo por sua conta. Então, para ele, a Bíblia não tinha muito sentido. Mas é interessante que, embora o pai de Guilherme Miller não tinha muito interesse em religião, era mais ou menos secular assim, a mãe era uma fiel batista e gostaria de ver o filho confiando na Bíblia e seguindo as orientações bíblicas. Portanto, ela conseguiu fazer ou montar uma estratégia para tocar no coração de Guilherme Miller. Quando o pastor não estava na igreja local, ela combinou que ele leria, ou seja, Guilherme Miller, o filho, leria o sermão. Porque havia naquela época a prática, o pastor não está, então o diácono lê um sermão. Havia livros de sermões, e na tela você vai ver precisamente o livro de sermões e o sermão que ele leu, de número 8. Isso ocorreu no dia 15 de setembro de 1816. E, para surpresa, veja o título do sermão. Está em inglês, mas traduzindo, o dever dos pais para com seus filhos. E o texto básico do sermão era: ensina o caminho no caminho que deve andar, e ainda depois de velho não se desviará dele. Pois ele aceitou o desafio, talvez não se preocupava muito, começou a ler, e na metade do sermão ele se emocionou, nós não sabemos exatamente em que ponto, e ele depois diz, não conseguiu nem terminar de ler o sermão, teve que sentar-se. E ele disse, ali em Jesus eu encontrei um amigo. E aquilo mudou sua vida. Antes ele dizia que a Bíblia era cheia de contradições, depois ele disse, não, a Bíblia é harmônica. E quando ele foi falar para os seus amigos de que a Bíblia era harmônica, ele disse, mas como? Você mesmo é que nos dizia que a Bíblia era cheia de contradições, como é que você fala de harmônica? E aí ele disse, se vocês me derem tempo, eu vou estudar a Bíblia verso por verso, desde Gênesis até o Apocalipse, e vou provar para vocês que a Bíblia tem uma harmonia. E ele estudou por 2 anos intensivamente a Bíblia, de 1816 a 1818, e é óbvio, ele não tinha muito interesse sobre o elemento profético da Bíblia, os livros de Daniel e Apocalipse, mas como ele decidiu estudar toda a Bíblia, ele percebeu, logicamente, que os períodos mais desafiadores eram as profecias. Estudando junto com seu conhecimento histórico e também com a palavra de Deus, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria ao término dos 2.300 dias, anos, ou tardes e manhãs. E você vai ver aqui a conclusão a qual ele chegou. O período das 2.300 tardes e manhãs está bem embaixo, depois os períodos de 70 semanas, 490 anos, 1.260 anos, ou seja, tempos e metade de um tempo. E no final do livro também aparecem esses períodos dos 1.290 dias e 1.335 dias, anos. Então aqui você tem o sincronismo que ele chegou e que faz muito sentido. Mas, quando ele chegou em Daniel 8, que é o texto que nós lemos inicialmente, ele se deparou com essa questão da purificação do santuário. Só que o capítulo é muito rico, fala de 2 animais. Eu não creio que ele chegou a uma compreensão plena naquela época dos detalhes, mas não se esqueçam que os animais, o carneiro e o bode, eram animais que apareciam juntos no cerimonial do santuário no dia da expiação, ou seja, o Yom Kippur.
Portanto, o tema do santuário já aparece evidente até nos próprios símbolos usados. Mas aí falou também, o capítulo fala de um poder que haveria de profanar o santuário, ou que profanou o santuário. E esse poder se voltaria contra o exército dos céus, ou seja, o povo de Deus, contra o príncipe, sacerdote também, contra a administração diária ou contínua, todo o cerimonial do santuário, contra o próprio santuário e contra a verdade como conciliada ou integrada pelo santuário. Portanto, esse poder, descrito como um chifre que começou pequeno e cresceu muito, colocou por terra o santuário e toda a ministração de Cristo. Ele eliminou da mente das pessoas. Esse poder não foi para o céu lá para tirar o santuário de lá, mas eliminou da mente das pessoas. E aí no verso 13 aparece um ser angelical e pergunta: até quando vai continuar toda essa desgraça, essa parafernália? E no verso 14, outro ser angelical vem e responde: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será restaurado, justificado e purificado. É óbvio que na sua Bíblia, se você abrir, não tem todos esses 3 sentidos, mas o termo original é bem amplo. Se você tem dúvidas, é só ter em mente uma coisa bem simples. No verso 14, você tem a reversão de todo o trabalho dessa profanação do santuário, uma reversão e a restauração da gloriosa verdade do santuário. Guilherme Miller escreveu um artigo melhor dito, uma carta, em 1843, onde ele estava estudando as festas de Israel, e ele chegou a uma conclusão muito interessante, que as festas da primavera, porque sabe que haviam festas da primavera e do outono, no cerimonial dos judeus, lá no livro de Levíticos, principalmente o capítulo 23. Então, ele chegou à conclusão que as festas da primavera se cumpririam em relação com a primeira vinda de Cristo e as do outono se cumpririam em relação com a segunda vinda de Cristo. Isto aqui é muito claro, você deve também lembrar desse ponto, porque, por exemplo, Jesus não foi o cordeiro pascal que morreu na Páscoa? E você tem ali todo esse cerimonial, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Ora, se as festas relacionadas com a primeira vinda de Cristo se cumpriram nos dias determinados, por que as do outono não se cumpririam em relação com a segunda vinda de Cristo? E isso foi realmente muito importante no estudo e lançou as bases para a compreensão da doutrina do santuário. E, obviamente, como os animais ali mencionados em Daniel 8 apareciam juntos só no dia da expiação, ou seja, Yom Kippur, obviamente a conclusão seria que esse período terminaria no 10º dia do 7º mês do calendário religioso judaico. Agora, avançando um pouco mais, Guilherme Miller usou os melhores cronologistas disponíveis na época, Yales e Ferguson, e então ele chegou à conclusão que esse período terminaria no ano religioso judaico de 1843. Como o ano judaico religioso não coincide com o nosso calendário civil, ele imaginava que terminaria, que seria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, porque ele usou o equinócio. Sabe, equinócio é quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração, no primeiro semestre e no segundo. Mas ele estava equivocado, no calendário judaico seria 18 de abril. Mas Samuel Snow estudou mais a fundo o assunto e ele chegou à conclusão de que, de acordo com o calendário dos judeus, caraítas, naquele ano,
o dia da expiação coincidia com o dia 22 de outubro de 1844. E esta foi a grande expectativa. Guilherme Miller, os críticos hoje, que não entendem muito do assunto, dizem que ele era professor de marcação de datas para a segunda vinda. Ele nunca marcou data, ele marcou um período apenas. É lógico, quando chegou o último dia, houve um desapontamento, mas quem marcou a data precisa foi Samuel Snow. Agora, eles esperavam ver Jesus voltando porque ele imaginava que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo do dia do juízo. Alguns mileritas, não muitos, alguns estavam nessa rocha. E eu já visitei algumas vezes, eu até tenho aqui na minha estante um pedaço dessa rocha aqui, só como uma relíquia, até gostaria de compartilhar com vocês, só para terem uma ideia. Esse pedaço aqui é exatamente daquela rocha. Eu tive muitas vezes nessa rocha ali como um símbolo de onde pessoas esperavam a segunda vinda de Cristo naquela época. Mas ele não veio. O cálculo de tempo estava correto, mas o grande problema foi em relação com o evento a ocorrer. Algumas pessoas dizem, veja, o movimento adventista já começou como um equívoco, porque esperavam Jesus voltar e não veio. Só que cuidado com esse tipo de afirmação por uma razão. Se equívocos e desapontamentos impedem, ou seja, desqualificam um movimento, então ele diria que nem cristão você deveria ser. Por quê? Por uma simples razão. Estudando esse período dos 2.300 dias, anos, ou 2.300 tardes e manhãs, você vai ver que houve o desapontamento do exílio babilônico, e então o povo voltou de Babilônia para Jerusalém para a restauração dos muros, da cidade e do templo. E assim começou o período com um desapontamento e uma restauração. Por acaso a cruz não foi um desapontamento também? Lógico, os discípulos achavam que Jesus seria o Messias que libertá-los-ia do cativeiro babilônio, aliás, da opressão romana, do jugo romano. Isso não aconteceu. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, você vai ver que no caminho de Emaús, Jesus se aparece para 2 discípulos e eles tentam, como a gente diz vulgarmente, ensinar o padre a rezar a missa. Sim, mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que Jesus, varão poderoso nas suas obras, e nós achávamos que ele nos libertaria, e agora é o 3º dia e nada aconteceu, ele foi crucificado, morreu e nada aconteceu. Veja, do desapontamento da cruz à restauração. E não é de surpreender que no final desse período também ocorreu desapontamento em relação com o evento a ocorrer no final dos 2.300 dias, anos, e a restauração da verdade. Deixa eu só lhe dizer que desapontamentos muitas vezes são uma bênção. Por quê? Por uma simples razão. Espero que não seja o seu caso. Mas algumas vezes a pessoa não cuida da sua saúde, come de tudo, não dorme direito, não faz exercício, nem está aí. Quando está no cemitério, numa situação bem difícil, e como um tio meu costumava dizer, prestes a vestir um pijama de madeira, aí vem as promessas, Senhor, por favor, me tira dessa aqui, não permita que eu morra e deixe a minha esposa, o meu esposo viúvo ou viúva, nem meus filhos órfãos, mas por favor, tira disso. Eu estou disposto a viver uma vida regrada, estou disposto a me tornar vegetariano, Senhor, se queres até vegano, eu estou a fim de me tornar, mas não deixa eu morrer, por favor. Você percebe que as coisas mudam? E ao buscarem
uma resposta para o desapontamento, estudando a Bíblia. O que aconteceu? Se os cálculos estavam corretos, o que ocorreu mesmo? E aí, o resultado foi muito simples. Eles voltaram a estudar a sua Bíblia, buscando uma resposta para o desapontamento, e encontraram respostas para muitas perguntas que eles nem ao menos haviam formulado. Isso gerou todo um processo de restauração da verdade contida na palavra de Deus, e não nas tradições dos credos das igrejas nas quais eles pertenciam anteriormente. Nesse lugar, que você pode visitar também, eu já estive várias vezes ali, naquele galpão, é lógico que isso é uma reconstituição, porque aqui não são originais. Mas nesse galpão, perto da foto, um grupo, isso era a fazenda de Irã Edson, passaram a noite de 22 de outubro para 23 orando e chorando e clamando por luz. E na manhã, quando Edson e um amigo seu passaram por esse milharal que está em frente ao galpão, ele teve uma intuição, pode ser até mesmo uma visão, alguma coisa momentânea, onde ele chegou à conclusão que, em vez de Jesus vir do lugar santíssimo do santuário celestial a essa terra, em 1844, ele passou do lugar santo para o santíssimo de acordo com o que está escrito em Daniel capítulo 7. Seria muito bom se a gente tivesse tempo de estudar esse capítulo, mas o tempo não permite, mas você pode ler depois, onde o Filho do Homem vai ao ancião de dias. Alusão a nuvens, ou seja, nas nuvens dos céus, não significa necessariamente vir aqui, porque Jesus vai vir com as hostes celestiais nas nuvens dos céus, mas o texto é bem claro, saindo do lugar santo para o santíssimo, para receber o reino, e ali diz que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Um grupo de 3 pessoas, que foi Edson, um médico chamado Franklin Hahn e um estudante de teologia, o R.L. Crozier, estudaram o assunto, e como esse Crozier, ele era um estudante de teologia, ele escreveu alguns artigos. O primeiro deles é o que está em cima, mas o que lançou as bases da compreensão bíblica do santuário foi o de baixo, intitulado A Lei de Moisés. Um artigo eu tenho muito interessante, a compreensão bíblica da doutrina do santuário. Você poderia perguntar, e o que mudou em 1844 na ministração de Cristo no santuário? Veja, não interrompeu nada. A intercessão, a mediação pelo perdão dos seus e meus pecados continua normalmente. O que acontece é que foi acrescida a dimensão do juízo investigativo. E se você quiser estudar mais o assunto, você pode dar uma olhada em Daniel 7, especialmente o verso 9 a 14, mas pode continuar, e que fala desse assentar-se o tribunal, abrir-se os livros. E também Mateus 22, você tem a parábola das bodas, onde Jesus mesmo diz que antes de começar as bodas veio o rei e examinou os convidados, e entre eles encontrou um que não tinha veste nupcial. Esse exame dos candidatos antes da recompensa final, numa condição onde a pessoa ainda pode sair, ou seja, ser revertida a sua situação, é um juízo anterior à segunda vinda e à ressurreição dos mortos, porque ali já é a recompensa. Ou você vai para o céu ou não vai. Então, se tem que ser julgado, é antes. E esses capítulos, entre outros, podem ajudar nessa compreensão bem clara. Ellen White, que participou dos estudos no início, ela diz o seguinte: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844, revelou um sistema completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si
e mostrando que a mão de Deus dirigiu o grande movimento do Advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra do seu povo. Em realidade, o santuário é um dos temas predominantes da Bíblia, como eu já mencionei algumas vezes, mas conectado ao santuário estão as grandes doutrinas, as grandes verdades da palavra de Deus. Aqui nós temos um diagrama que eu vou destacar apenas algumas coisas para não complicar mais, e senão nós excederíamos o tempo que nós temos. Mas eu gostaria de chamar sua atenção apenas essa parte inferior, onde você tem uma sequência em azul, e o V significa verdadeiro, e embaixo vermelho, falso. Isso seria o verdadeiro sistema do santuário na Bíblia, que começa com os altares do período patriarcal, onde se ofereciam sacrifícios. Você tem o tabernáculo depois no deserto e o templo de Jerusalém, e finalmente culminando com a morte de Cristo na cruz e seu sacrifício e depois sua intercessão no santuário celestial. É interessante que cada um desses períodos começa com pessoas muito próximas umas das outras. A história dos altares, se você ler Gênesis capítulo 4, você vai ver que enquanto Abel ofereceu um sacrifício de um animal, como Deus havia prescrito, Caim decidiu fazer uma falsificação, trazendo frutos da terra, 2 irmãos. A história do tabernáculo, enquanto Moisés estava no monte Sinai recebendo as instruções de Deus para a construção do tabernáculo, seu irmão Arão já tinha feito um bezerro de ouro, uma falsificação do culto a Deus. Só que a história do templo de Jerusalém depois não são 2 irmãos como Abel e Caim, e Moisés e Arão, mas o próprio Salomão. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 8, você vai ver aquela maravilhosa oração de dedicação do templo proferida pelo rei Salomão. Mas você vai até o capítulo 11, e esse mesmo Salomão que construiu um templo para Deus, construiu templos pagãos para suas mulheres pagãs. Agora, se no Antigo Testamento havia essa tensão entre a verdade, o verdadeiro sistema do santuário e o falso, que era apenas a sombra, o que dizer da realidade do Novo Testamento? O texto que nós demos antes ali de Daniel capítulo 8 fala claramente que um poder viria, que deitaria por terra a verdade, tiraria da mente das pessoas o santuário, também a ministração ali. E isto aconteceu no período medieval, especialmente com o sistema católico. Veja, dentro da Igreja Católica tem muitas pessoas sinceras e maravilhosas, mas o sistema, ele praticamente você não ouve falar no santuário celestial. A Bíblia diz que Jesus morreu uma vez por todas na cruz do Calvário, mas no sacrifício da missa, na Eucaristia, é repetido o sacrifício. A Bíblia diz que temos um único mediador, que é Jesus Cristo, o justo. Mas a Igreja Católica reconhece a Virgem Maria também, e os santos. A Bíblia diz que se você precisa de perdão por seus pecados, você ora a Deus em nome de Cristo para confessar os pecados. Não. Vai lá na igreja e confessa ao padre. A Bíblia diz que é sábado. Não, é domingo. A Bíblia diz que a pessoa fica em estado de inconsciência na morte. No sistema católico, não, já vai direto para o céu, para o inferno, para o purgatório. Então, as pessoas perderam de vista a centralidade da cruz e da ministração de Cristo, seu sacerdócio no céu. E nós entendemos que ao final desse período de 2.300 anos, ou seja, em 1844, Deus suscitou um movimento de restauração da verdade, como havia sido profetizado em Daniel capítulo
8 e o verso 14. E esse movimento foi o movimento adventista, de restauração da verdade, como ela se centraliza no santuário, a centralidade da cruz e também da ministração de Cristo no céu, e tudo isso em preparação para a segunda vinda. Não é esta uma herança e uma missão importante? Com certeza. Você poderia dizer, sim, mas os adventistas inventaram isso. Não é bem assim. Até Martim Lutero, cuja teologia é chamada de teologia crucis, ou teologia da cruz, ele tinha essa noção também. Só que a tradição luterana, e meus antepassados eram luteranos, então conheço mais ou menos o assunto. Martim Lutero, entre muitas declarações dele, eu só coloquei uma. Ele diz, dentro desse sacerdócio santo, glorioso e feliz e gracioso de Cristo, o porco do diabo, o Papa, meteu o seu focinho e tudo mais, não apenas o contaminando, mas o destruindo e o suprimindo completamente, e estabelecendo outro sacerdócio, um de si mesmo, juntando de todos os demais sacerdócios pagãos, como que um ensopado de abominações. É óbvio que nem você e eu usaríamos uma linguagem tão ferina, tão dura como Lutero, mas ele tinha esse conceito de que o sistema católico, o sistema, era uma contrafação, uma falsificação do glorioso sacerdócio de Cristo, com seu sacrifício na cruz e sua ministração no céu. Para os pioneiros do movimento, e nós estudando o texto bíblico, nós chegamos a essa conclusão, não precisamos nem perguntar para eles, que em Daniel 8,14, como eu mencionei bem no início das nossas considerações, há uma alusão ao santuário, aos 2.300 dias, a purificação do santuário. E, por sua vez, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, têm, já o próprio nome diz, 3 mensagens distintas. A estes 2 grandes temas, o santuário e as 3 mensagens angélicas, os pioneiros do movimento adventista, estudando a palavra de Deus, perceberam que as doutrinas distintivas da fé adventista se centralizavam no santuário e eram proclamadas pelas 3 mensagens angélicas. E entre elas estão a lei e o sábado, que eram guardados dentro do santuário mesmo, a ministração celestial, o ministério celestial de Cristo, dentro do santuário celestial, em preparação para a segunda vinda, também a imortalidade condicional é a base, e você tem o dom profético para ajudar na restauração dessas verdades. Aqui tem uma forma gráfica de explicar esse assunto. Enquanto Cristo purifica o santuário celestial, por sua vez, as 3 mensagens angélicas do livro do Apocalipse são proclamadas sobre a terra em preparação para a segunda vinda. E essas mensagens são consideradas 3 degraus de acesso à grande plataforma da verdade. É lógico, eu coloquei apenas as 5 doutrinas distintivas da fé adventista, mas poderia-se colocar todas as demais doutrinas da fé adventista. Algumas declarações mais, uma delas, a verdade para esse tempo é ampla em seus contornos, de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Essas, porém, não são unidades destacadas de pouca significação, são unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo a Cristo como centro vivo. Não é maravilhosa essa declaração? Muitas doutrinas, elas não são uma pilha de tijolos apenas, mas é uma parede sólida, integrada pelo santuário e tendo a Cristo como seu centro vivo. Essa minha declaração predileta dos escritos de Ellen White sobre o assunto, e aqui isso aí daria para refletir muito tempo, ela diz: Cristo, seu caráter e obra, portanto, é tudo o que Cristo é e faz. Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade.
Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina. Nele se encontra um inteiro sistema da verdade. Essa declaração dá para falar muito. Se Cristo é o centro e a circunferência, nada da verdade escapa a Cristo. E todas as verdadeiras doutrinas devem ser cristocêntricas. E o que faz com que todas as verdades sejam cristocêntricas? A verdade do santuário, a doutrina do santuário. Você poderia me perguntar, mas o que é o centro da doutrina bíblica? É Cristo ou é o seu santuário? Bem, eu diria, não é Cristo fora do seu santuário, e nem o santuário sem Cristo, mas Cristo em seu santuário, como revelado na Bíblia e que integra as doutrinas bíblicas de uma maneira maravilhosa. Veja, se você quiser estudar um pouquinho mais o assunto da integração como o santuário integra as doutrinas, o livro de capa verde onde eu trato especificamente sobre isso e é publicado pela Unaspress. Se você tem, eu sugeriria que leia. É uma tese de doutorado, portanto, a linguagem é um pouquinho mais forte, mas se você tiver a Bíblia, um pouco mais técnica, melhor dito, se você tiver a sua Bíblia, vai marcando na Bíblia os argumentos, os textos, e vai ser uma experiência muito enriquecedora, porque ali você vê como os pioneiros do movimento adventista restauraram a verdade do santuário, ou a base bíblica do santuário, e como integrou as diferentes doutrinas. Eu gostaria, antes de concluirmos nossas considerações, apenas chamar sua atenção. Existem muitos estudos do santuário, mas um deles que eu gosto muito, de Richard Davidson, é sobre as imagens sequenciais do santuário no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é estruturado em cima do tema do santuário. Você tem a imagem na terra, depois passa a celestial. Você tem nos capítulos 4 e 5 a inauguração do santuário. Depois a intercessão no lugar santo, nos versos ali indicados. Você tem o juízo que nós mencionamos no centro do livro. Depois a cessação, o santuário cheio de fumaça, ninguém podia entrar. Finalmente a ausência, não tem imagens do santuário. E Deus o santuário do seu povo. Toda a mensagem do santuário tem alguns propósitos. Em primeiro lugar, a nossa salvação presente. Mas é a preparação do mundo para a vinda de Cristo, todo o drama do grande conflito e do plano da salvação. E qual é esse clímax? Eu gostaria de concluir nossas considerações com um texto maravilhoso. Mas antes de lermos esse texto, que é Apocalipse 7, 9 a 17, eu gostaria de lhe chamar a atenção para o capítulo 21. Apocalipse 21 e o verso 22. Apocalipse 21, 22 diz: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Que fenômeno, que coisa maravilhosa, fenomenal. Mas aqui João não está dizendo que não há santuário, ele simplesmente diz que não viu o santuário, porque Deus e o Cordeiro são o santuário. Mas cuidado para não tomar esse texto isoladamente. Dê uma olhadinha o que diz o capítulo 7, que nós mencionamos, Apocalipse capítulo 7, e os versos 9 a 17. Com a sua permissão, eu gostaria de ler esse texto porque é maravilhoso. Isto é o clímax de todas as coisas. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez você tenha sofrido nessa vida. Não sei qual é a sua situação. Quem sabe algum familiar seu foi acometido pelo coronavírus, ou quem sabe algum outro problema. Meus pais, meus irmãos descansam na sepultura, mas esse é o momento em que Deus trará vida aos seus filhos e enxugará dos olhos toda a lágrima. Mas tem um ponto importante, o verso 15 você não pode esquecer. Aqui diz que diante do trono se acham os remidos de todas as épocas no santuário de Deus. O que é o santuário no céu? Tem santuário ou não? Lógico que sim. É o lugar de onde Deus governa o universo e onde os remidos e os anjos adorarão por toda a eternidade. E ainda assim aquela imagem de Deus estabelecendo o seu tabernáculo sobre seus filhos, como nós lemos lá no final do Apocalipse, aparece aqui também. Tudo isso é importante, mas mais importante do que isso é que você esteja entre essa grande multidão. Se você não estiver, nem compensou viver. Mas eu tenho certeza que você tem esse desejo, se você está nos acompanhando, e essa sua vontade. Como disse Ellen White, o céu vale tudo para nós e se o perdermos, tudo perderemos. Você não pode correr o risco. Nenhuma concessão desse mundo, nem os diplomas que você acumulou, ou o poder político, ou econômico, ou social que você tem, compensa a perda da salvação. Que Deus ajude você e eu, que saiamos daqui essa noite com novos propósitos, novas metas na nossa vida espiritual. E nesse momento, antes de nós orarmos, eu gostaria apenas de mencionar que no chat da nossa participação agora, você vai receber o link para um formulário. Você pode acompanhar isso no chat do Facebook ou do YouTube. Também temos ali o WhatsApp na tela, o número que você também pode acessar ali. E você tem um formulário. Esse formulário é bem simples. Tem 4 opções. Você pode marcar ali se você deseja ter um novo começo, uma consagração a Deus. Isso é um apelo que todos nós deveríamos aceitar. Você tem a opção também ali, quem sabe, de mudar parte da sua vida, o que você não gostaria. A opção 3, você tem também a opção de receber um estudo bíblico. Se você quiser aprofundar o seu estudo da Bíblia, é totalmente de graça, não perca essa oportunidade. E também a 4ª opção é se você sente que gostaria, que deveria, num futuro apropriado também participar ou selar o seu compromisso com Deus através do batismo, também há essa opção.
Mas ao você preencher esse formulário, não esqueça de colocar o seu nome e também o seu celular para que possa ser comunicado, para que possa haver uma comunicação com você. E eu tenho certeza que isto pode marcar o início, uma nova vida e ser uma grande bênção. Faça isso agora mesmo, porque se você não fizer agora, provavelmente você vai se distrair e vai esquecer. Mas esta é a sua grande oportunidade. Não sei se em algum momento nós teremos o privilégio de nos encontrarmos pessoalmente. Pode ser, nós não sabemos o futuro, mas uma coisa é certa, nem você que está me ouvindo, nem eu podemos correr o risco de não estarmos no santuário de Deus. É importante nós entendermos durante essa semana a doutrina bíblica do santuário. E isso deve ser parte da sua agenda, aprofundar o estudo do santuário, compreendê-lo. Mas muito mais importante do que apenas compreendê-lo, você deve estar no santuário de Deus quando o fim de todas as coisas vier e Deus buscar os seus escolhidos para viver com Ele para sempre. Que essa seja a graça para você e para mim também. E vamos agora curvar a nossa fronte, fechar os olhos e orarmos. Nosso grande e eterno Pai, nós agradecemos por mais esse dia de vida que tivemos. E eu gostaria, nesse momento, também agradecer pelo privilégio de conhecermos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, por sua palavra e por a compreensão desses ensinamentos tão importantes na Bíblia. Que essa semana de estudo específico sobre o santuário possa fortalecer a nossa confiança em Ti, na maneira como Tu estabelecesse o plano da salvação e nos dar esperança e, acima de tudo, dar-nos a certeza e a convicção de que podemos nos apegar a Ti. E quando Jesus voltar, possamos te conhecer pessoalmente e vivermos e te adorarmos pela eternidade no grande santuário templo celestial. Conceda-nos esta bênção e essa graça e dá-nos uma boa noite. É nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Obrigado, pastor Tim, pela profunda mensagem aí sobre o nosso santuário. Que Deus continue te usando poderosamente por esse vasto mundo por aí. Que o Senhor continue abençoando a sua família lá, professora Marli, e os seus meninos, né, que hoje é um pastor já trabalhando com a gente aqui, né? Uma alegria, viu, pastor Tim, ter recebido o senhor aí. Mas olha, a satisfação é minha. Deus abençoe você e sua família. Também ricamente uma satisfação rever você aí, pastor Tony. Amém. Que Deus abençoe. O pastor Tim está lá do outro lado do oceano, viu? Nos Estados Unidos, e pôde pregar para nós aqui em tão boas circunstâncias. Estamos aqui na grande Washington. Então, enquanto vocês estão agora chegando no gostoso verão, não sei se é gostoso, porque muitas vezes isso pode ser bastante calor. Para nós aqui está chegando o inverno. Está nevando aí, pastor? Está nevando não, já não? Ainda não. Por incrível que pareça, está muito agradável. Hoje estava 23 graus. Então, parece que a temperatura melhorou. Está muito maravilhoso aqui. Então tá bom, pastor. Um abraço. Viu? Que Deus realmente te abençoe poderosamente. O Marcos, que é o nosso diretor do Ministério de Espírito e Profecia da União, gostaria de dar um abraço, mas acho que ele está sem voz ainda, sem som. Cadê o pastor Marcos? Ele está aí ainda? Está sem áudio ou já saiu? Então, receba aí. De qualquer maneira, um abraço a ele também, ao pastor Esteban, que manteve contato comigo, e a todos os demais colegas e amigos. Pastor Esteban, dá o seu abraço aí. Cadê você, pastor Esteban? Dá o seu abraço aí final para o pastor Tim e os recados finais do nosso programa, né? Amém. Muito obrigado, doutor, pastor Alberto Tim, por esta mensagem muito abençoada que chegou a nossos corações. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família, e continue pregando aí o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado. E Deus abençoe você também e sua família, por favor.
Amém. Pastor Esteban. Amém. Gostaríamos também de agradecer ao pastor Marcos Sousa e ao COV que tem ajudado no projeto da Expo Santuário, subvencionando uma boa parte deste projeto, que nós vamos a começar o sábado às 15 horas. Assim que lembrem, amigos, na Igreja Central de Brasília, no Colégio de Ásia Sul, o próximo sábado, 14 de novembro, às 15 horas, estamos fazendo um programa de lançamento presencial na Igreja Central de Brasília, e depois de finalizado o programa de lançamento, vamos a estar começando a Expo Santuário. Assim que faça planos, todos aqueles que participem desse programa vão receber gratuitamente o DVD do Santuário, O Caminho de Deus. Amigos, já aqui temos as duas pessoas que foram selecionadas para receber a primeira, o DVD e a Arca da Aliança, ok? Em miniatura. Gostaríamos de parabenizar a Fabrício Garcia. Fabrício Garcia, da Igreja de Planaltina Central. Parabéns, Fabrício. Assim que vamos entregar para você a Arca da Aliança, aqui em miniatura, e o DVD sobre o santuário no sábado, às 3 da tarde, no lançamento da Expo Santuário. E também o segundo ganador, neste caso do livro O Mistério da Profecia, é para Gerson Galvão do Nascimento. Assim que, irmão Gerson, da Igreja de Samambaia Sul. Parabéns, Gerson. O próximo sábado, no dia do lançamento, você vai receber o livro O Mistério da Profecia. Amigos, amanhã, quarta-feira, continuamos com nossa semana especial sobre o santuário. O convidado especial é o pastor Elias Brasil. Ele vai apresentar uma temática muito especial sobre o santuário, um complemento ao que nós já vimos nestes 2 dias. O tópico que ele vai tratar, uma visão panorâmica do santuário na teologia bíblica. Assim que não percam este importante seminário que amanhã vamos a ter. Desejamos aí uma boa noite e que cada um de vocês possam também, para amanhã, compartilhar o link para que mais pessoas possam participar e ser abençoadas com esta mensagem. Um forte abraço para todos vocês e saibam que nós temos uma equipe de oração intercessória que estão orando por você, por todos os pedidos que vocês han apresentado no chat, em YouTube, no Facebook e também nos diferentes grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe, esperamos por você amanhã, e se você ainda não fez sua reserva para o sábado 14, por favor, no link que agora vai ser distribuído no chat, que você possa já fazer sua reserva, porque nós temos vagas limitadas. Assim que faça planos, porque vai ser um programa muito interessante e de muita bênção, e estou seguro que com certeza vai ajudar para nosso crescimento espiritual. Um forte abraço, que Deus abençoe você, Maranata, e até amanhã. Tchau, tchau.